Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito do meu novo gabinete. Esse é o Montec Air sem light. Esse gabinete foi comprado na Terabyte, paguei por ele R$ 269, fora o valor do frete. É um gabinete que suporta placas-mãe Micro TX e Mini TX. Eu estou achando bem interessante nessa faixa de preço porque por R$ 269 os concorrentes deles são o Pichau Carrier 2, o Gadget X, né, a versão normal V1, e outro gabinete que eu tive também há pouco tempo, o Mancer Ward, né, que já vem com 4 fãs Rainbow. Essa opção se torna muito interessante porque essa frontal aqui é toda em mesh, né, como já falei anteriormente, e você consegue remover essa frontal com extrema facilidade, é só você puxar e pronto. Falando um pouquinho do que vem no gabinete, na parte frontal ele acompanha essa fã que eu coloquei aqui na parte de cima, coloquei mais 2 fãs aqui, né? Totalizando 3 fãs na parte frontal. Ele vem também com uma outra fã preta na parte traseira. Aqui na parte superior do gabinete, percebam que esse filtro anti-poeira é meio controverso, entendeu? Porque o correto, né, segundo o fabricante, é que você coloque ele na parte superior, na parte interna superior do gabinete, né, e que depois você faça a fixação das fãs, né, na parte superior. Só que eu achei isso meio estranho porque para fazer a manutenção depois, para realizar a limpeza, né, tirar a poeira, eu teria que remover as fãs para depois conseguir remover o filtro anti-poeira, né? Acredito eu. Então eu não usei dessa forma, coloquei as fãs aqui, como vocês podem perceber, tá vendo? Eu coloquei 2 fãs de 120 mm aqui na parte superior, sendo que ao invés de colocar o filtro anti-poeira na parte interna do gabinete, eu coloquei aqui na parte externa mesmo, aqui na parte superior, entendeu? Para facilitar na manutenção, na limpeza do filtro e etc, entendeu? Aqui na parte superior, ele tem 2 entradas USB 3.0, uma 2.0, entrada para fone e microfone, botão de power e reset. Aqui na lateral, que eu acho muito interessante, assim como no Gadget X e no Aigo DLM21 Mesh, se eu não me engano no Aigo também é assim, você consegue abrir, ter acesso à parte interna do gabinete de forma muito simples, tá vendo? Basta você puxar, fica assim, de forma bem discreta. Se você quiser abrir a lateral, é só fazer isso que você já tem acesso à parte interna do gabinete. Agora falando um pouquinho do espaço, esse gabinete é um espaço interno muito bom para você fazer a arrumação de cabos, assim como está vindo no Gadget, versão a nova versão, no caso melhor dizendo, do Gadget, a V2, já vem com esse acabamento ali, né, para esconder um pouquinho mais os cabos. Ele tem um excelente espaço interno para arrumação de cabos, você não vai ter problema em relação a isso. Suporta air cooler de até 16 centímetros de altura. Esse aqui é o Deepcool AK400. Aqui. Sobra um bom espaço ainda entre a placa de vídeo e a PSU cover. Mostrando um pouquinho aqui como ficam as fãs. Lembrando que de fábrica essas fãs, elas não vêm, a fã frontal ela não vem instalada aqui dessa forma. Ela vem aqui, ó, de forma que a pessoa coloca a fã aqui e tem que aparafusar pela parte de dentro. Eu acho muito ruim isso, né? Complica bastante porque, por exemplo, se eu quiser remover essas fãs, realizar a troca, colocar outras fãs, eu vou ter que tirar minha placa de vídeo, vou ter que tirar o air cooler, entendeu? Para conseguir desaparafusar essas fãs, desparafusar essas fãs. Então não acho interessante. Eu coloquei dessa forma mesmo assim para facilitar a minha vida, tá vendo? Coloquei a fã por dentro ali, a parafusei por fora. Dessa forma fica bem mais simples. Então, falando um pouquinho mais do gabinete, suporta water cooler de 120 mm na parte traseira, de 240 mm na parte superior. Como vocês podem perceber, eu coloquei 2 fãs de 120 mm aqui, ainda sobrou um espaçozinho considerável entre as fãs e a placa-mãe. Quer dizer que, com certeza, dá para colocar um water cooler de 240 mm aqui
Na parte frontal dá para colocar um 240, talvez de 360, não tenho certeza. E é isso aí. As minhas primeiras impressões estão sendo ótimas. Para aproveitar, né? Eu vou colocar a parte frontal aqui. Essa parte frontal não é tão simples de colocar no lugar novamente como a do Gadget, tá, pessoal? Você tem que... Deixa eu posicionar aqui. Aqui, ó. Essas 3 presilhas aqui embaixo, tá vendo? Que você tem que alinhar com a parte de baixo ali do gabinete. Sendo que não dá para você ver direito, então você tem que ir meio que na... Talvez eu tenha acertado. Eu acertei de primeiro agora. Mas normalmente não é tão simples assim para colocar essa parte frontal. É simples, né? Só que você tem que primeiro encaixar aqui na parte de baixo e depois efetuar, né? Pressionar um pouquinho em cima. Que é tipo imã isso, né? Deixa eu posicionar aqui. Realizar um testezinho de temperatura. Aproveitar que o vídeo está curto. Realizar um testezinho de temperatura e tal. Para vocês terem uma base de comparação, né? Com o Pichau Carrier 2, o Pichau Miser, né? Que eu também já coloquei vídeo no canal. Eu vou realizar o mesmo teste. Não vou mudar nada. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar a temperatura também. Esse aqui é o gabinete. O último valor praticado foi R$449, mas não é esse valor que normalmente fica 200 e pouco, 300. Deixa eu ver a temperatura aqui. Tá mostrando 18 graus, mas como eu tô com tudo fechado aqui no quarto, tá bem quente aqui dentro do quarto, entendeu? Então, deixa eu ver como que tá a temperatura do processador. Nesse exato momento, aí 29 graus, 28. Se eu abrir a janela ali, com certeza vai melhorar um pouquinho a temperatura do processador, mas vou realizar o teste dessa forma mesmo. Começando pelo CPU-Z. Benchmark. CPU. Isso aqui normalmente não mexe nada a temperatura do... Não modifica nada a temperatura do processador. Mas como fiz nos outros testes, vou realizar nesse aqui também. Agora vamos lá no Cinebench. Cinebench que realmente esquenta o processador. Realizar o teste. Vamos lá. Lembrando que isso aqui varia muito, eu esqueci de mencionar nos outros vídeos, mas isso aqui varia muito de acordo com a temperatura ambiente, a temperatura no dia, quando está um dia mais fresquinho, o processador fica mais frio, entendeu? Isso aí afeta bastante a temperatura ambiente. Se você tiver no ar-condicionado, a temperatura vai ser até mais baixa do que eu estou mostrando nesses testes aqui, entendeu? Aqui, a máxima de 60 graus. 58, 57 agora. CPU fan tá ali 1036 RPM, 1047, chega a 1650, se não me engano, 1500. Então 60 graus. Mas como eu falei, o quarto tá fechado, ventilador desligado, não tá com ar-condicionado ligado, nem nada, tá tudo fechado mesmo, janela fechada. Tá com uma péssima circulação de ar dentro do meu quarto, né? A temperatura máxima que chegou foi 61 graus. Como já falei anteriormente, lá no Google está mostrando que a temperatura está 18 graus, mas dentro do quarto está bem mais quente do que nos outros testes. Então é basicamente isso. Em game, eu senti que melhorou um pouquinho a temperatura com esse gabinete, jogando Apex Legends, melhorou, baixou um pouquinho a temperatura da placa de vídeo. Mas é aquilo, uma diferença muito pouca, assim, se comparado, por exemplo, com o Pichau Carrier 2, que tem a frontal fechada. Existe uma diferença? Existe, mas não é algo tão gritante assim, não.
O que mais me chama atenção nesse gabinete aqui é a facilidade para você ter acesso à parte frontal. Você puxa, já tem acesso às fãs para você fazer uma limpeza, para você efetuar até a troca das fãs, sem a necessidade de abrir totalmente o gabinete. Você pode puxar aqui, tira essa frontal, desparafusa por aqui mesmo as fãs, coloca outras fãs no local. É bem simples mesmo, entendeu? Então, o espaço interno é bom. Ele suporta a placa de vídeo até 33 centímetros de comprimento, o Pichau Carrier 2 só até 30. Então, se você estiver pensando em colocar uma placa de vídeo triple fan, é mais provável que você consiga nesse aqui do que no Carrier 2, por exemplo. E acho que é basicamente isso. Eu tô achando muito bacana o gabinete, eu resolvi mudar um pouquinho, né? Eu sempre faço isso. Eu normalmente estou com um PCzão lá, Full RGB, aí enjoa, depois eu fico com uma versão, eu mudo para um gabinete mais minimalista, que nem esse aqui no caso, entendeu? Deixando tudo mais simples, sem RGB nem nada, entendeu? Eu acho que fica muito bonito esse tipo de design, assim, né? De montagem. Você abrir mão da RGB para uma coisa mais minimalista é interessante também. Então, eu acho que eu não esqueci de falar nada no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo assim que possível. E é isso aí, um abraço para vocês, pessoal.